Olá! Olá! Está começando agora mais uma edição do Sala 221, jornal produzido por alunos do sexto período do curso de jornalismo da UFPB, para o Laboratório de Telejornalismo. E os destaques desta edição são os seguintes. Leishmaniose, uma doença silenciosa que afeta cachorro e seres humanos. Veja as possibilidades de trabalhar com quadrinhos e ilustrações. Uma matéria especial sobre o debate de gênero e sexualidade nas escolas. E você vai ver também. Em nossa entrevista, a professora do curso de Psicopedagogia da UFPB fala sobre os perigos da exposição de crianças na mídia. É agora, no Sala 221. Quem tem um animal doméstico, como por exemplo cães, tomam todos os cuidados necessários para que eles não fiquem doentes. Porém, a leishmaniose é uma doença que ataca cães e pessoas de forma silenciosa. A senhora sabe o que é leishmaniose? Sei não, sei saber não. Eu não sei o que é leishmaniose, eu acredito que seja alguma coisa de religião. Eu não tenho a mínima ideia não, mas eu queria saber. A leishmaniose visceral canina, ela é uma doença transmitida por um mosquito chamado flebótomo. E a contaminação só dá pela picada do mosquito, que é o mosquito fêmea, que, como acontece com a dengue, né, que precisa de sangue para poder desenvolver os seus filhotes, os ovos, então ele pica o animal ou o homem para sugar o sangue e aí poder ter o desenvolvimento dos ovos. E é só nesse momento que há a contaminação. José Fernandes é funcionário do Centro de Zoonoses e sua cadela foi diagnosticada com a doença. Começou a emagrecer e apareceu uma feridinha no quadril dela. E não sarava, a gente tratava, dava medicamento, não resolvia. Os principais sintomas da doença em humanos são febre intermitente, fraqueza, perda de apetite, problemas respiratórios e diarreia, mas os sintomas podem variar de pessoa para pessoa. No Centro de Biotecnologia, aqui na UFPB, uma pesquisa tenta descobrir por que algumas pessoas apresentam quadros da doença mais graves do que outras. O grupo de pesquisa, orientado pela professora Tatiana Kise, procura descobrir diferenças nos sistemas imunológicos de pacientes humanos. Segundo ela, isso seria muito benéfico no tratamento. A gente descobre essas diferenças, a gente pode usar esse estudo para descobrir novos meios para fazer diagnóstico, né? Melhorar o diagnóstico da doença, melhorar a forma de tratamento. Você gosta de quadrinhos? Muitas pessoas, além de gostar, sonham em trabalhar com isso, seja desenhando, escrevendo ou colorindo. E hoje em dia está muito mais fácil entrar nesse mercado de trabalho, como você confere agora. Desde criança, Alzir Alves foi incentivado pela mãe a desenhar e a ler quadrinhos. Hoje, além de ilustrador, Alzir é dono da Rascunho Studio, escola de desenho que já funciona há 7 anos. Na adolescência, ao ter contato com Deodato Júnior e Emi Ribeiro, Alzir percebeu que os quadrinhos poderiam ser uma carreira para ele. Isso foi importantíssimo, porque eu vi que aquilo era uma profissão. Eu vi que trabalhar com desenho era possível. No Brasil, naquela época, muito pouco. Diferente de hoje. Mas para os Estados Unidos... Então hoje trabalhar com desenho é possível? Claro, é possível. Hoje eu trabalho com desenho tanto para o Brasil como para os Estados Unidos. Segundo Alzir, é necessário esforço diário para ter um trabalho de qualidade e se manter no mercado de trabalho. Todos os dias. Aí tem pessoas que, eu não sei como elas pensam que vão trabalhar no mercado assim, sem praticar, sem estudar, sem buscar. Porque você tem que levar a sério da mesma forma como você leva a sério quando você vai fazer um vestibular. O importante é as pessoas terem foco, porque independente do que as pessoas falam ou deixam de falar, se você tiver algum objetivo e foco, você vai alcançar, sem dúvida alguma. Henrique Magalhães é professor na UFPB e há 30 anos trabalha com quadrinhos. Henrique acredita que a internet facilitou bastante a produção de quadrinhos. Então você faz independente, né? E como cada vez o custo de impressão é menor, né, e a divulgação pela internet é maior, é possível você fazer o seu livro, o seu álbum, sua revista, aqui mesmo, né, em pequena tiragem, e lançar nacionalmente ou internacionalmente. Né? Eu acredito que a internet ela ajudou muito. Então, aqui dentro, eu só tenho a torcer cada vez mais. E é tanto se eu não acreditasse nisso, eu não estava aumentando
a escola, né, o rascunho. 2 salas de desenho aí para ver se bota essa galera para queimar grafite, que é o que eu adoro. E logo depois dos comerciais, em nossa reportagem especial, profissionais da educação abordam a importância de debates sobre igualdade de gênero e diversidade sexual nas escolas. O Sala 221 volta já. A diversidade sexual e de gênero são temas muito debatidos hoje em dia, porém, ainda é um tabu nas escolas brasileiras. A repórter Carolina Ferreira conversou com professores e estudantes, buscando saber mais sobre o assunto na nossa matéria especial. Questões de gênero e da diversidade sexual no âmbito escolar ainda são pouco debatidas. Estudantes têm problemas, assim como sentem dificuldade de aceitar diferenças. O papel de profissionais da educação é primordial para que a diversidade seja abordada. Trabalhar essa questão, que é um tabu na sociedade de hoje, que nós sabemos que a criança, ou até mesmo o adolescente, o jovem, o adulto, se está na escola, não é só um ser pensante que vai estudar. É um ser que tem um corpo e que tem desejos. E que esses desejos, eles não podem ser reprimidos ou ser deixados de lado. O Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Ação sobre a Mulher, o NIPAM da UFPB, coordena o curso de especialização em Gênero e Diversidade na Escola e o curso de especialização em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça. A especialização vem suprir um pouco essa deficiência das políticas, aliás, e também vem atender às necessidades de uma demanda bem específica que não pode estudar presencialmente. Esses cursos de especialização que o NIPAM promove vem nesse sentido, né? Tanto de empoderar do ponto de vista de classe trabalhadora, como também em relação às temáticas gênero, etnia, sexualidade, etc. Porque muito mais que igualdade, a gente precisa de equidade. Então, a gente vê o discurso da igualdade muito difundido, mas o da equidade não.
acaba ficando nos muros da academia, é muito discutido no ensino superior, mas quando a gente se volta para a prática escolar no Fundamental 1, ou mesmo no infantil, no Fundamental 2, a gente vê as desigualdades se fortalecendo dentro do espaço escolar, e essa não é a ideia. A dança pode ser um instrumento educativo de combate à violência contra a mulher. A iniciativa do projeto Quem Ama Abraça se deu a partir da observação do recreio escolar. Os meninos sempre com reações violentas, com brincadeiras violentas, né, para com as meninas. Quando a gente não pode mais estar observando e não tomar um ponto de partida com relação a esse trabalho. Então daí surgiu trabalhar a questão dos direitos humanos, da diversidade na questão de gênero, para que a gente pudesse diminuir essa violência tão vil, né, durante os intervalos da escola e até mesmo em sala de aula, por muitas vezes. Então a criança ela não é homofóbica porque ela se tornou homofóbica de uma hora para outra. Não, ela se torna homofóbica porque tem alguém em casa que pratica isso todo dia e ela internaliza isso para ela, né? Então quando você tem pessoas que se interessam em trabalhar, em estudar essa temática, se torna importante para a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, porque eu acredito que sirva para amenizar um pouco essa questão da homofobia, do racismo. Nós temos hoje na escola alunos e alunas que se identificam e se assumem como homossexuais, como lésbicas, alunos que vão com indumenta das religiões afro-brasileiras e com descendência africana e que se assumem como tal. Então, assim, é extremamente importante nós, enquanto academia e enquanto profissionais da educação, termos uma formação sólida para que nos dê respaldo para a gente tratar dessas questões em sala de aula, tanto de gênero como da diversidade sexual. Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher, minha mãe e minha filha, minha irmã, minha menina, mas sou minha, só minha, e não de quem quiser. Sou Deus, tua deusa, meu amor. Iremos para um rápido comercial e em seguida voltamos com uma entrevista com a psicopedagoga sobre a relação criança e mídia. Voltamos já.
estamos com Mônica Paletó, ela é psicóloga e professora do curso de Psicopedagogia da UFPB. Obrigado por ter vindo. Vamos à primeira pergunta. Professora, como a senhora percebe a exposição da criança na mídia? Olá, Rodrigo. Agradeço o convite, para vir conversar sobre um tema tão atual, tão contemporâneo, que é a questão da criança na mídia. Entenda-se por mídia, que é televisão, jornal, rádio e, sobretudo, as redes sociais, que fazem parte da nossa rotina. E aí nós temos duas vertentes. Uma, a criança exposta à mídia e a criança na mídia. Então, são duas vertentes aparentemente distintas, mas que se complementam. Porque, à medida que a criança ela é exposta cotidianamente, 24 horas por dia, à mídia, ela passa a assimilar os valores que são expressos por essa mídia. E dentre eles está a cultura ao corpo, está a cultura à fama, a valores diversos daqueles valores familiares que até então eram passados. Então, essa criança ela passa a assimilar isso e a querer também fazer parte dessa mídia. Essa exposição ainda na infância pode acarretar em problemas a longo prazo? A princípio, não se torna tão preocupante caso essa exposição ela não seja em demasia. Mas, a partir do momento que a criança tenha como objetivo estar na mídia, embora não tendo uma vocação real, é natural que uma criança que cante bem, que interprete bem, ela vai em busca dos seus sonhos, porque isso é o que ela quer fazer. E algumas pessoas, desde a infância, têm essa vocação. Mas outras não. Outras querem a fama imediata. Elas querem, o Andy Orwell já falava isso, os 15 minutos de fama. Porque isso é vendido pela mídia. Essa importância de ser famoso, mesmo não tendo nenhuma aptidão artística. Então, e há pouco nós tivemos aí exposta uma menina que ela se coloca na mídia como uma pessoa que gosta de exercícios, Os pais estimulam isso, mas criou-se um debate muito grande. Por quê? Porque, ora, disse que não era intenção dela a simplesmente aparecer na mídia, mas sim o que ela quer é ser saudável, e fazer exercício e comer bem. Mas, ora, alguns sites colocam que o objetivo dela era alcançar uma meta na rede social, no Instagram, de seguidores. Então, até que ponto isso é benéfico para a criança? Essa exposição. E aí, por quê? Porque, de repente, ela se torna uma celebridade instantânea. Nós sabemos que essas celebridades instantâneas, elas são muito passageiras, e a criança pode crescer querendo, novamente, essa atenção. E aí vem a frustração e uma perpetuação dessa busca. Nós temos também o exemplo da modelo Urach, que buscou esse ideal de corpo perfeito para estar na mídia a todo tempo, e isso é colocado na fala dela, que ela estava sempre fazendo algo para ficar exposta, a ponto da pessoa ir além dos próprios limites do corpo. Então, é preciso ter muito cuidado nessa situação, para que não venha a adoecer, para que a criança ela não venha a sofrer consequências maiores à medida que vai se tornando adulta. Criança é para ser criança. A infância é para ser vivida na sua plenitude como uma fase de desenvolvimento, de estímulo à criatividade, de estímulo à brincadeira, ao lúdico, e não a atividades adultas, como hoje nós estamos vendo as crianças querendo se vestir, se maquiar, ter atividades de adultos, muitas vezes isso para estar exposto na mídia, assim como os adultos.
Como a família pode preservar seus filhos? A família ela tem um papel essencial. A família, sejam eles os pais, só o pai, só a mãe, os avós, aquele que é responsável pela criança. Então, ele precisa filtrar, ele precisa acompanhar, ele precisa fiscalizar como é que está sendo a relação da criança, principalmente com as redes sociais, tá? Para que ela não se exponha, como eu citei, ela não seja alvo de pessoas mal intencionadas que se utilizam da rede para se aproveitarem das crianças. Então, cabe à família, primeiro, a questão dos valores morais. Então, a família precisa nutrir na criança, estimular na criança valores éticos e morais que se tornem superiores a esses valores que nós estamos vendo estimulados pela mídia, da fama pela fama, do sucesso pelo sucesso, tá? Do poder, do dinheiro, de simplesmente ganhar dinheiro. Não é assim. A família ela precisa resgatar o seu papel de manter a criança no seu desenvolvimento natural enquanto criança e na busca de bons valores éticos e morais. Além do nicho familiar, como a escola pode contribuir para que isso seja... isso? Olha, o primeiro vínculo da criança é com a família. Naturalmente, vem a escola. Então, a escola, ela precisa acompanhar essa criança, ela precisa estar atenta à forma como essa criança vem aprendendo e de que maneira outros aspectos podem estar influenciando nessa forma de aprender. Por quê? Porque, de repente, se o foco da criança está muito em ser famosa, ela vai se afastar dos estudos. Então, é preciso que o professor, é preciso que a escola e, sobretudo, é preciso que a família esteja atenta a isso e traga, digamos assim, feita a ordem, né? Traga a criança para a sua realidade, para a realidade do seu desenvolvimento. Em todos os aspectos, de aprendizagem, físico, psíquico. Tá? Então, a escola e a família precisam caminhar juntas à criança. Agradecemos sua presença. Muito obrigada, eu que agradeço. Voltamos aos estúdios. Então é isso. Esta edição do Sala 2 de Zoom fica por aqui. Foi uma ótima experiência e agradecemos a equipe e todos os envolvidos. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Até mais. Tchau.